Então vamos todos juntos? Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhos retiverdes, serão retidos. Vamos orar para que o Senhor abençoe essa palavra. Senhor Deus, coloque as tuas mãos santas nesta palavra. Abençoe essa palavra, Senhor, para que ela toque cada vida, fale aos corações do seu povo. Coloque as tuas mãos para que compreendam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Aqui nesta palavra, João relata que os discípulos estavam no momento com medo dos judeus, porque Jesus tinha morrido e ele poderia ser a vez deles naquele momento. Então eles estavam com muito medo, com as portas trancadas, Por esse motivo estavam reunidos e com as portas trancadas. O medo naturalmente faz com que as pessoas busquem a proteção, e é o que eles estavam fazendo, com medo, de serem atingidos, com medo de serem mortos também pelos judeus. Mas Jesus, ele havia dito, aos apóstolos, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Em João 20, do versículo 1 e 2, está escrito, que uma mulher chamada Maria Madalena, ela viu o túmulo vazio e comunicou o fato aos discípulos. Mas eles ficaram assim admirados, Pedro, que foi lá e viu, ficou admirado com aquele caso, e foi o momento que eles se reuniram, Talvez fosse esse o motivo deles estarem reunidos ali dentro, e também porque eles estavam com medo naquele momento. O medo é normal as pessoas sentirem, faz parte, da nossa vida. Então, além do medo, eles estavam com muita dúvida sobre o que teria acontecido com o corpo de Jesus, porque eles sabiam que o corpo dele não estava mais no sepulcro. Então, neste momento de dúvida, de medo, Jesus apareceu no meio deles. E ele cumpriu a sua promessa da ressurreição. Então Jesus aparece entre eles, e a única coisa que Jesus disse: a paz seja convosco. Então nesse momento Jesus não os condena, porque durante o momento em que Jesus foi preso, foi humilhado, eles fugiram, eles se esconderam, eles até negaram conhecer Jesus. Mas Jesus não veio para recriminá-los, para condená-los. Jesus apareceu e disse: a paz seja convosco. E essa paz que Jesus estava dando a eles naquele momento era a paz do perdão. Porque ele até disse: perdoar-vos, será perdoado. Então a paz que ele traz não é igual à paz que a gente busca no mundo, que é o sossego da pessoa estar sem fazer nada, tranquilo. Não é essa tranquilidade, é a paz que o mundo não pode dar, aquela que Jesus nos dá, porque é aquela que fica para sempre. Então quando Jesus nos dá a paz, pode desabar o mundo à nossa volta, mas se a gente está em paz com Ele, a gente tem a certeza da vitória. Então essa paz é a paz do perdão, porque Jesus nos perdoa todos os dias, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos. O ser humano ele peca ao pensar, ao falar, ao agir. Todo momento nós estamos pecando. Então Jesus, ele nos dá o seu perdão, e quando a gente recebe com alegria, a paz entra no nosso coração e a gente consegue sentir. Então Jesus também naquele momento, ele estava comprovando os seus ferimentos, ele mostrou a mão, as suas mãos, mostrou do lado o ferimento que havia sido feito pelo soldado, com uma lança que ele havia sido furado. Então ele estava mostrando os ferimentos para provar que ele tinha cumprido realmente a sua promessa, que era ele que estava ali, e que ele não estava naquele momento
condenando, e sim perdoando aqueles que o abandonaram na sua hora mais difícil. Então acontece com a gente, né? Nas horas mais difíceis da nossa vida, as pessoas com quem a gente conta acabam nos abandonando. Mas saibam que Jesus não abandona ninguém. Em momento algum Ele vai nos abandonar. Ele está o tempo todo ali conosco, nos desejando a paz. Em João 14, no versículo 27, Jesus está dizendo: deixe-lhe a paz, a minha lhes dou. Não dou como a do mundo, como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, não tenha medo. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está trazendo para nós a paz. E Ele está pedindo que nós confiemos nele, não tenhamos medo, tá? Medo de nada, porque quando a gente procura a paz, a gente só vai encontrar em Jesus. Não há outro lugar. Às vezes em nossa casa a gente não tem paz, às vezes no trabalho, nos lugares onde a gente está, a gente não consegue estar em paz. Mas quando a gente entra na casa do Senhor, a paz governa o nosso coração. E ela permanece. Se nós sairmos daqui cumprindo aquilo que o Senhor disse na sua palavra, a paz vai permanecer no nosso coração. Pode desabar tudo à nossa volta, mas a paz ela vai estar aqui dentro. Então muitas vezes as pessoas se trancam, né, nelas mesmas, com seus problemas, no seu mundinho, ou às vezes trancam, né, se trancam em quartos, em casas, com medo das situações, com medo dos problemas, com medo da morte, e acham que não vão conseguir resolver os seus problemas, que acham que não tem mais solução. Mas é nesse momento que Jesus aparece. No momento em que nós estamos mais aflitos, é a hora que Ele vem e coloca a sua mão e faz uma reviravolta na nossa vida. E Ele faz um reboliço na nossa vida e transforma aquela situação. Então aquilo que era para ser algo que iria nos prejudicar, Ele acaba transformando aquilo em bênção e trazendo bênçãos na nossa vida. Então Jesus, Ele não vem para nos condenar, Ele vem para nos dar a paz, para fazer com que nós tenhamos, né, tudo aquilo que a gente deseja. Porque de nada adianta eu ter dinheiro, de nada adianta eu ter a família ali do meu lado se eu não tenho a paz. Então nós temos, em primeiro lugar, estar em paz com o Senhor. E Ele nos oferece a todo momento o seu perdão e através disso Ele está fazendo com que nós temos um novo relacionamento com Deus. E Ele nos promete uma vida nova. Então quando nós entregamos os nossos problemas, entregamos a nossa vida na mão dele, a gente vê que a nossa vida muda. Muda tudo. Não é mais, a gente não é mais aquilo que a gente era antes. E eu tiro pela minha vida. Hoje, quando o problema chega, eu olho para ele e falo, não, eu vou passar por cima dele. E é o que acontece sempre. Eu vou vencer mais esse obstáculo. Eu vou superar, eu vou derrubar essa muralha. E é assim que a gente tem que agir no nosso dia a dia. Não deixar que uma muralha tampe os nossos olhos quanto à parte espiritual. Porque Deus está ali. Quanto mais obstáculo tiver, é a certeza de que a bênção está presente na nossa vida. Então, quanto mais obstáculo você tem que transpassar, mais certeza você tem que a bênção está na sua vida. Porque o inimigo, ele não vai agir na vida daquele que não tem bênção. Ele não vai agir. Ele está agindo todos os dias na vida daquele que tem bênção para receber. Então, cada vez que você se deparar com um obstáculo, fala, obrigada, Senhor, me ajuda a passar por esse. E Ele vai te ajudar. Você vai transpassar esse obstáculo tranquilamente. E quando você olhar para trás, você vai falar, puxa vida, eu não acredito que a minha vida está desse jeito. Eu não acredito que eu consegui mudar algo, né? Que Deus fez isso na minha vida. Então a gente olha para trás e começa a analisar o poder de Deus na nossa vida. E a gente percebe que o tempo não existe. A gente olha e parece que está tão perto da gente aquela situação. Quando a gente é abençoado, o tempo não existe. Por isso, não turbe o seu coração com medo. Não fique desesperado porque a bênção ainda não chegou na sua mão. Porque o tempo não existe para nós. Então, a hora que ela chegar, você vai olhar para trás e você vai ver como esse tempo não foi nada. Porque aquilo que você está recebendo que vai perdurar para sempre. Então, a tribulação ela é passageira, ela passa.
passa na nossa vida como um furacão. Mas se a gente estiver firme, esse furacão não vai destruir nada da nossa vida. Então a gente tem que estar ali, firme com o Senhor. Quando Jesus ele apareceu aqui para os discípulos, ele sabia que eles estavam com medo, ele sabia que eles estavam com dúvida, mas ele veio para socorrê-los. E é assim que ele está vindo, para fazer aquilo que você deseja na sua vida. Mas ele vai dar muito mais. Mas você precisa crer. A gente precisa ter fé. Então hoje Jesus ele está estendendo a mão para solucionar aquele problema seu que você acha difícil. Para trazer na sua vida aquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele vai solucionar. Ele está dizendo a cada um aqui que ele veio curar feridas, ele veio sarar os corações, ele veio tirar o medo, a angústia, o desespero, e ele veio colocar no lugar a paz, porque com a paz você consegue. Então ele veio para trazer a paz no lugar do medo, no lugar da angústia. Então aquilo que fazia você temer, aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava te preocupando, está sendo quebrado agora no nome do Senhor Jesus. Ele está tirando esse seu medo. Você vai passar esse obstáculo. Ninguém vai te impedir de alcançar a sua bênção. E você vai alcançar no tempo do Senhor. Você tem que ter isso no teu coração. Então nós devemos confiar no Senhor, porque Ele fará a diferença na sua vida. Ele vai mudar aquilo que você acha que não tem mais jeito. Jesus está dizendo que Ele está contigo nesse barco. Não há por que temer se Ele está conosco. Essa tempestade vai passar e Ele vai trazer para a nossa vida a bonança. E essa bonança é em abundância. Porque na própria palavra, em João 10, versículo 10, está escrito que o ladrão ele veio para roubar, para destruir e para matar. Mas Jesus ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Quando Ele fala da abundância, Ele diz no geral. Abundância de bênçãos, não é só a vida. Ele veio trazer abundâncias na nossa vida que a gente vai galgar aqui na terra, não só lá no céu. Porque a gente pode ser abençoado aqui sim, mas a gente vai ser muito mais abençoado lá pelas coisas que nós fizemos aqui. Então a gente sabe que nós temos bênçãos para receber e que o Senhor vai trazer isso na nossa vida. No Salmo 34, no versículo 18, está escrito assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está oprimida, alegre-se, porque o Senhor está perto de você. Ele está ali em todo momento do seu lado. Se você acha que Ele esqueceu de você, saiba que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então se você está confiando no Senhor, Ele está trabalhando. Às vezes nós não conseguimos ver o trabalhar de Deus, porque Ele não vai lá, faz um pedacinho e fala assim: olha, estou te mostrando o que eu estou fazendo aqui hoje. Ele vai mostrar a obra completa. Ele não vai te trazer por partes. Ele vai te dar algo concreto. Ele vai te entregar e aquilo vai perdurar na sua mão para sempre. Você tem que ter isso na tua mente. Se hoje você não tem nada, o Senhor está trazendo para você. E Ele vai te dar. Porque Ele não dorme. Ele vive todo momento cuidando da gente. E na palavra de Deus também diz no Salmo 34 que os seus olhos estão fitos em nós. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então, irmãos, clame sem cessar. Creia que o Senhor está ouvindo e Ele vai responder a sua oração. Você não deve temer. Não vai orar e falar: Deus não está me ouvindo. Ele está ouvindo sim. E Ele vai responder a sua oração, porque Ele nos ama. E Ele mostra isso através da sua palavra, que Ele é grande em misericórdia. Então Ele está sempre, todo momento, ali, junto da gente. Nós devemos ser como Davi. Davi no Salmo 27, ele diz assim, no Salmo 27, versículo 1, versículo 3, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não
confiarei no Senhor. Então nós devemos fazer como Davi. Pode estourar a guerra contra a gente. Confia no Senhor. Ele não vai deixar tocar em um fio de cabelo seu. Ele não vai deixar tirar a sua vida. Ele não vai deixar tirar aquilo de precioso que você tem. Porque nós temos mais Deus para nos abençoar do que o inimigo para nos amaldiçoar. Do que o inimigo para tentar tirar aquilo que Deus nos dá. Porque se o inimigo tirar hoje, Deus vai te dar em dobro amanhã. Aquilo que você perde, você ganha em dobro nas mãos do Senhor. Então nós devemos estar firmes ali, depositar todos os nossos problemas na mão dele. Glória a Deus. E ele vai resolver cada um. Amém. Mas de acordo com as suas prioridades. Tanto é que quando Jesus ele perguntava, né, quando ele ia fazer algum milagre, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele sabia o que a pessoa precisava. Ele sabia o que cada um estava precisando, como ele sabe hoje. Só que ele perguntava, porque ele quer ouvir. Ele quer ouvir o que a gente precisa. Ele quer saber o que a gente prioriza. Mas tudo vai ser de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, ele vai colocar tudo na nossa vida, mas de acordo com a vontade dele. Nós devemos aprender a cuidar da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Não deixar a nossa vontade transpor a vontade do Senhor. Sempre que a gente coloca a vontade de Deus na frente de tudo, não tem como errar. Mas a gente, às vezes, né, vacila. A gente mais crê no homem do que no Senhor. Às vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim: olha, passa aqui amanhã que eu vou fazer tal coisa para você. E você acredita naquela pessoa. Mas e Deus? Quando Deus diz que vai abençoar, que Ele vai te dar, você crê nessa palavra? Será que você está crendo no dia a dia? Que as coisas vão mudar para você? Às vezes, muitas vezes a gente não vê a mudança, porque falta a gente crer naquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Então, se você crer, você vai transpor muralhas. Se você crer, você vai atravessar o mar. Se você crer, você vai derrotar o inimigo, vai pisar na cabeça dele. E ele não vai ter mais poder na sua vida. Mas tudo isso a gente tem que fazer com a nossa fé. Porque a fé é aquilo que a gente espera, sem a gente ver. A gente tem que ver que tudo aquilo é possível para Deus. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo com palavras. Faça a luz. E a luz se fez. Então Ele fez daquilo que não era visível, porque a palavra nós não vemos, a gente só ouve. Ele fez do invisível, né, daquilo que não se vê, Ele tornou concreto. Então faça isso você também na sua vida. Torne concreto os seus sonhos. Torne concreto aquilo que você mais deseja. Aquilo que está mais no profundo do teu coração. Basta você crer. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Diga isso agora para você mesmo. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai mudar tudo na minha vida. Venha ao encontro de Jesus. Troque o seu medo, a sua aflição, pela paz e pela solução dos seus problemas. Porque nós temos que ter essa confiança no Senhor. Então erga sua mão agora e diz assim: Senhor, eu entrego os meus problemas todos nas suas mãos. E eu creio, Senhor, que o Senhor tudo fará para resolver-los. E eu estou aqui para receber a minha bênção. Glória a Deus, aleluia. Quem crê nessa promessa, diga aleluia bem alto. O Senhor está abençoando a cada um de vocês. Creio que muitos estarão aqui testemunhando. Eu sempre falo isso nos cultos, porque eu já estou vendo lá na frente. Muitas alegrias o Senhor trará. Muitos estarão sorrindo novamente. Aqueles que perderam a vontade de sorrir, de se alegrar, estarão felizes, porque o Senhor vai mudar a história de cada um. E vocês vão ver a diferença daqueles que estão firmes com o Senhor e aqueles que ainda estão caminhando, porque vocês serão testemunhos para muitas pessoas. Então recebam a bênção de vocês em nome de Jesus. Eu profetizo
na vida dos irmãos agora a cura. Eu profetizo na vida dos irmãos a solução dos problemas. Se você está buscando uma moradia, o Senhor vai abrir portas agora nesse momento. Se você está buscando a união da sua família, Deus vai trazer, Deus vai dissipar toda a discórdia da sua família. Se você veio buscar a cura para aquele que se encontra nas drogas, a libertação, o Senhor está trazendo. Se você está clamando por seu filho, para que ele esteja direcionado para o Senhor. Se você está clamando para que o Senhor traga a sua calamidade, para que o Senhor solucione a parte sentimental, o Senhor está abrindo portas agora e Ele vai fazer prodígios na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que vocês vão receber essas bênçãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos dar uma salva de palmas bem forte. Vamos agora, irmãos, para a campanha que é o Salmo 113. A campanha hoje é a campanha do amor. Então vamos buscar agora, né, nessa campanha todos os tipos de amor, a união, né, dissipar todas as discórdias, tudo aquilo que vai do agrado do Senhor para que seja retirado da nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 113. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não trouxe, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos todos juntos aqui. Quem não trouxe, acompanhe com aqueles irmãos que trouxeram e vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra? Ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos todos agora buscar. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Vamos ajoelhar e orar firmemente ao Senhor, que Ele vai trazer vitória nessa campanha, em nome de Jesus. Vamos todos juntos agora, vamos orar. Senhor Deus, coloque as tuas mãos maravilhosas, Senhor. Venha com o seu poder abrir portas nessa campanha. Venha, Pai querido, com o seu poder derramar da tua unção sobre os seus filhos. Venha conceder aquilo que mais deseja o seu coração. Os irmãos estão aqui clamando a Ti, Senhor. Venha trazer a união nas famílias. Venha nesse momento trazer união entre os casais. Venha, Pai querido, colocar no coração o verdadeiro amor cristão, o amor pelos nossos semelhantes, o amor pelo próximo. Mas acima de tudo, Senhor, queremos que o Senhor coloque em nosso coração o amor a Ti. Venha aumentar esse amor, que tenhamos sede de Ti, Senhor. Que tenhamos nesse momento muito mais sede de Ti, Senhor. Que o nosso amor por Ti esteja acima de tudo. Coloque as tuas mãos maravilhosas. Venha abençoar grandemente esta campanha. Abre portas, Pai, desses pedidos. Coloque as tuas mãos santas, maravilhosas. Venha conceder a bênção e a vitória na vida dos seus filhos, como o Senhor fez no passado. Venha fazer na vida do seu povo hoje, Pai, porque Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Venha com a sua mão maravilhosa. Venha trazer, Pai, um amor. Venha trazer, Pai, um amor profundo em nossos corações. Venha com o seu poder, Pai querido, consertar essa vida que está desencaminhada. Venha trazer, Pai, essa pessoa por amor a Ti. Venha trazer para a sua casa essa pessoa com o seu amor. Coloque as tuas mãos maravilhosas, Senhor, sobre o seu povo. Derrama do seu amor sobre cada um que aqui está, abençoando a eles, abençoando as suas famílias, tocando nesse coração endurecido. Ó, Pai querido, abre esse coração
Amém, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas. Hoje nós não temos, né, visitantes. Aniversariante, tem alguém aniversariando hoje? Não? Então vamos todos orar firmemente agora, né? Em prol da igreja, em prol da pastora Leila, que é a nossa líder aqui da igreja. Orar também, né, por mim, que estou aqui na frente, né? Que a gente necessita de oração, e por todas as pessoas que estão sendo levantadas, né, nesta obra, para que a gente possa lutar contra o inimigo e para que muitas almas sejam ganhas por Jesus. Então vamos todos juntos firmemente agora orar, porque essa unção, irmãos, vai alcançar as pessoas onde quer que se encontrem. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, coloque as tuas mãos maravilhosas. Venha, Pai querido, com o teu poder, derramar o teu azeite santo sobre a pastora Leila. Coloque as tuas mãos na vida dela, Senhor. Unge da cabeça a ponta dos pés. Venha fazer prodígios na vida dela, Senhor. Abençoa grandemente os seus filhos, trazendo para a tua direção. Coloque as tuas mãos maravilhosas, Pai. Venha abençoar, venha proteger, venha dar vitória. Derrama do seu poder. Toca no seu corpo agora, repreendendo todo mal, todo cansaço, Pai. Toda enfermidade seja repreendida em teu santo nome. Que essa unção possa alcançar agora, Pai. Em nome de Jesus. Coloque as tuas mãos, Pai, tocando em cada um que está trabalhando na sua obra, que está sendo levantado do seu exército. Coloque as suas mãos maravilhosas, Pai, para que essas pessoas possam estar firmes na tua presença. Repreende o levante do inimigo contra elas, Pai. Coloca as tuas mãos maravilhosas com o seu poder, Senhor. Venha ungir este local. Venha, Pai querido, abençoar o nosso tempo. Abrir portas da construção do nosso tempo. Que este lugar seja um lugar grande, Pai. Que esse lugar seja um lugar grande em vitória, grande em bênção. Que todo aquele que aqui entrar, Senhor, saia abençoado e saia te amando cada vez mais. Coloque as tuas mãos maravilhosas, Senhor, nesse momento, e venha abençoar grandemente a sua igreja e prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar uma salva. Vamos todos agora orar pelas pessoas que se encontram enfermas. Então, se vocês não trouxeram fotografias, pense, né? Mentalize essa pessoa agora, que a unção vai alcançar onde quer que ela se encontre. Coloque toda a sua fé, porque nós sabemos que a fé pode mudar a nossa vida. Então coloque as suas mãos e venha com o seu poder agora de fé fazer com que essas pessoas sejam curadas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai derramar do teu poder, do teu sangue, e vai curar. Se houver alguém com alguma dor aqui na igreja, coloque as mãos na enfermidade. Se não puder, acolhe o coração nesse momento, mentalize, porque o Senhor vai fazer prodígios nesta hora. Vamos todos juntos orar firmemente. Senhor Deus, coloque as tuas mãos maravilhosas, Senhor. Venha curar essas vidas que estão representadas aqui neste altar. Venha, Pai, com o teu poder colocar as tuas mãos na vida dessas pessoas que estão com os nomes aqui na caixa de oração, na mesa santa. Pessoas que se encontram aqui dentro da igreja, Pai, que estão com dor, que estão com alguma enfermidade, que seja retirada agora pelo seu poder, que essa pessoa seja extremamente curada e não retorne mais aos seus pais, Senhor. Coloque as tuas mãos, venha ungir o corpo, Senhor, de cada um. Sondar, Pai querido, sondar o sangue, sondar os ossos, os órgãos, para que nada, Senhor, nada aflige essa pessoa. Venha, Senhor, que essa unção visitar as pessoas enfermas em hospitais, em cadeias, casas de recuperação, nas suas casas, suas ruas, Senhor. Onde quer que se encontre uma pessoa enferma, coloque as tuas mãos maravilhosas. Venha tocar essa pessoa para que ela receba a sua cura, em nome de Jesus. Que ela seja curada agora, Pai. Abre porta para aqueles que vão fazer cirurgia, para aqueles que já passaram pela cirurgia. Restaura, Pai, restaura. Pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão sendo medicadas, pessoas que estão doentes e não puderam vir aqui. Senhor, coloque as tuas mãos. Faça com que o paralítico possa andar. Faça com que o cego possa enxergar, Senhor. Coloque as tuas
Abençoa. Abençoa. Vamos dar uma salva de palmas. E vamos contribuir na casa do Senhor, trazendo suas ofertas, dízimo à casa do Senhor. Malaquias 3, verso 10. Deus ama quem dá com alegria. Enquanto o irmãozinho vai louvar, a irmã vai passar a oferta.